Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ainda no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 e o 21. Capítulo 17 de São João, capítulo 17, versículo 20, diz: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Pai Santo, nós te louvamos por esse momento de estarmos reunidos para participarmos da Santa Ceia. E aqui estamos reunidos com a tua igreja, Pai, e que a tua palavra venha trazer edificação aos nossos corações e que assim possamos participar desse momento de Santa Ceia com muita comunhão com os céus e com os nossos irmãos. Te louvamos por todos que vieram à tua casa. Te agradecemos, Pai, pela vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, baseado nesses versículos, nessas duas passagens, que fala sobre suportar, sobre viver em comunhão, eu quero colocar um tema: avançando em unidade. Nosso tema anual é tempo de unir nossas forças. E nós precisamos viver nesta unidade e avançar na unidade. Meus queridos, todos os crentes fiéis a Jesus devem lutar pela unidade da igreja. Todos os crentes devem serem, por natureza, construtores de caminhos para a unidade. Nós vemos que o verdadeiro crente nunca pode ser construtor de armadilhas. O verdadeiro crente nunca pode ser cavador de abismos. O verdadeiro cristão nunca pode ser idealizador de caminhos íngremes. Nunca deve ser causador de lágrimas. O verdadeiro cristão não é promotor do caos, não é promotor de confusão. Não, não, não. O verdadeiro cristão não é aquele que aonde ele chega, ele arrebenta com a unidade, mas, pelo contrário, ele é promotor da paz e da unidade. Nós somos ministros de Cristo e não promotores de contendas. Cada crente deve lutar para avançar em unidade. Todos os crentes realmente precisam entender que aonde ele chega, ele precisa levar a paz e a comunhão. Somos um só corpo e membros um dos outros.
Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é promovido, todos se regozijam com ele. Isso é viver em unidade. E isso que deve ser a nossa natureza. Quando um é abençoado, todos se alegram com isso. Quando alguém está prosperando, todos regozijam. Quando realmente a pessoa está sofrendo, alguém está sofrendo, todos nós sofremos, porque há uma verdadeira unidade. Então eu quero dizer nessa noite, que nós precisamos reconhecer que na nossa caminhada de fé, lutando pela unidade, nós sabemos que erramos, nós sabemos que não somos perfeitos, nós sabemos que muitas vezes falhamos um para com os outros. A unidade vai se fortalecendo em nosso meio quando nós reconhecemos que somos uma igreja que não é perfeita, que somos uma igreja de pessoas imperfeitas. Estamos sujeitos a falhas e tropeçamos em muitas coisas. Reconhecemos isso. Precisamos de ser vigilantes para não sermos pedra de tropeço para o nosso irmão. Na convivência de uma jornada cristã, muitas vezes nós podemos ferir e sermos feridos. Por isso temos que vigiar nossa alma, vigiar nosso coração, vigiar nossos lábios, para que nunca venhamos promover a abertura de abismos. Não podemos, irmãos, ser atores de amor. Há muitas pessoas que são verdadeiros atores, que estão amando, mas é apenas um ato de um ator. Precisamos amar verdadeiramente, amar os outros incondicionalmente. Só assim nós conseguiremos viver em unidade. Você não foi chamado para ser um ator do amor, você foi chamado para amar profundamente. Nossas atitudes sempre têm que ser para aproximar as pessoas e não afastá-las. Que Deus te use para aproximar as pessoas e não afastá-las. Temos que somar e nunca dividir. A união tem que fazer parte da nossa essência. A natureza da igreja, a natureza daquele que é salvo, a natureza do crente é amar. Pode haver momentos de alguém ter queixa um do outro, como nós lemos em Colossenses. Pode ter momento de alguém se queixar de outro, mas isso não anula a verdade que nós somos uma só família, um só rebanho, e que temos que lutar pelo bem-estar um do outro. Se todo crente lutar pelo bem-estar um do outro, a igreja vai estar unida, a igreja vai estar coesa, e nada vai arrebentar a unidade dessa igreja. A unidade tem um poder profundo no meio do povo de Deus. Toda a Bíblia, todas as cartas de aconselhamento, principalmente de Paulo, mas também de João, são cartas aconselhando a igreja viver na verdadeira unidade. A unidade é uma ação coletiva que tende a um único objetivo: a coesão, a integração, a união que precisa ter no meio da igreja. Isso não quer dizer que seremos todos iguais, que não vai mais existir diferença entre nós. Existe, quem sabe, muitas diferenças entre nós, mas isso não impede de nós estarmos unidos. Unido para glorificar o nome do Senhor, unido para a frutificação, unido para que essa igreja possa realmente sempre representar Cristo nos seus atos, nas suas atitudes. A unidade no meio do povo de Deus acontece porque cada um de nós abrimos a mão
do nosso pensamento próprio, dos nossos próprios interesses, para caminhar junto na mesma visão, a visão que é o nome de Jesus, que precisa ser glorificado. É Ele que é o grande eu sou, é Ele que é o dono dessa igreja, e é através do sacrifício de Cristo nós podemos viver a verdadeira unidade. A unidade é um assunto tão importante para Deus, irmãos, que Jesus, antes de ser crucificado, passou um longo tempo ministrando, intercedendo pelos seus discípulos, para que os mesmos pudessem viver em unidade. A grande preocupação do Mestre foi quando ele fosse assunto ao céu, como que os discípulos iriam viver essa unidade. E ele fez uma oração com os discípulos presentes, orando, diz: Pai, eu estou aqui suplicando por estes, para que eles possam ser um em Ti, assim, para que eles possam ser um, como assim eu contigo somos um. E Jesus disse: Pai, eu não oro somente por estes, mas eu oro por todos aqueles que venham a crer na Tua palavra. E Jesus, naquele dia, antes de ir para o Calvário, ele estava orando por você, porque ele disse: eu oro por aqueles que vão crer na Tua palavra. Você creu na palavra, você creu na palavra, você creu na palavra. Jesus estava orando por você, e que você venha lutar pela unidade, que você venha lutar para que a paz, para que a união possa ser algo real no meio da igreja. A unidade sempre vai gerar na vida do crente imensas vitórias. Quando a igreja está unida, as vitórias são certas, os céus se abrem, a manifestação da glória de Deus se torna real. Quando estamos em unidade, abrimos caminho para o céu se abrir e o extraordinário de Deus ser derramado em nosso meio. Quanto mais você estiver unido, mais os céus vão se abrir e a glória de Deus vai ser manifestado na tua vida. O verdadeiro crente valoriza a unidade. Aquele que é crente verdadeiro, ele valoriza essa união. Ele vive a unidade, ele defende a unidade, ele batalha pela unidade no meio da igreja. E que você seja sempre um defensor da unidade, um lutador para que haja unidade em todos os departamentos, no meio de toda a faixa etária de irmãos na igreja. O caminho para a unidade passa pelo arrependimento e pelo perdão. Irmãos, não há como a igreja estiver unida, não tem como a unidade ser real no nosso meio, se não houver arrependimento, se não houver perdão. Arrependimento é a base para uma vida cristã coerente, de um verdadeiro discípulo de Cristo. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem que se arrepender, porque você não é santo. No teu dia a dia você pode falhar, e você precisa voltar atrás. Você precisa se arrepender de atos que você não deveria fazer. Precisamos ter a consciência que não somos perfeitos, e muitas vezes necessitamos voltar atrás, para que a paz, para que os relacionamentos venham se fortalecer no meio da igreja. Sem arrependimento não há perdão, e sem perdão não há salvação. Arrependimento significa voltar atrás, reconhecer os erros, mudar a direção, mudar o rumo, mudar as atitudes. E isso só acontece quando admitimos que estamos errados. E você erra. No teu dia a dia, nós erramos. Na sociedade secularizada, individualizada que nós vivemos, ninguém quer admitir que está errado, porque cada um tem a sua própria verdade. Mas isso não funciona no meio da igreja. Lá fora, cada um tem a sua verdade, e eles dizem que tudo é relativo,
todo mundo tem a verdade, todo mundo tem seus erros, cada um tem um pouco da verdade. A verdade é Cristo. A verdade está com Jesus. Meus irmãos, o mundo lá fora acha que tudo é verdade. Que principalmente na questão de religiosidade, de religião, de Deus, eles acham que todas as religiões têm verdade, que são verdadeiras. Cada um busca e serve o seu Deus como quer e como bem pensa. Não é assim, porque a verdade é uma só, Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não funciona dessa maneira. Nesse mundo cheio de individualidade, eles não querem reconhecer seus erros. A verdade está com Deus, a verdade está com a sua santa palavra, e todos nós se sujeitamos à palavra, porque nós, crentes, reconhecemos que somos falhos, mas a falha está em nós, mas Deus é perfeito, e nós estamos ligados com Ele, indo à perfeição. Ainda não somos perfeitos, mas vamos chegar lá. O dia está se aproximando, o dia está chegando, que nós vamos ser perfeitos, e vamos estar para sempre com o nosso Senhor. Nenhum coração vai encontrar a profunda paz se não houver arrependimento, reconhecimento das suas falhas. Um cristão demonstra sua maturidade espiritual quando ele reconhece seus erros e quando ele tem disposição de pedir perdão. Só vai haver profunda unidade no meio da igreja quando houver perdão. Quando você puder olhar no olho de outro e dizer: me perdoe, me perdoe. Irmãos, não há igreja saudável sem o exercício do perdão. Quanto mais a igreja exercitar o perdão, mais a igreja vai se tornando saudável, e mais a igreja vai se tornando parecida com Cristo. O próprio Pedro pergunta: Senhor, mas se o irmão pecar contra mim, quantas vezes eu o devo perdoar? 7 vezes só. Que ele achava que era muito 7 vezes. E Jesus disse: eu não digo 7 vezes, 70 vezes 7. Que dá quanto? 490? Irmãos, isso num dia. Meus irmãos, temos que ser a igreja dos perdoados e dos perdoadores. Nós somos perdoados pelo sangue de Cristo. E se nós somos perdoados pelo sangue de Cristo, por que você não pode perdoar? Por que você não pode perdoar? Quem não perdoa não pode orar e não será perdoado. Isso é a Bíblia, irmãos, é a Bíblia que diz. Quem não perdoa adoece emocionalmente e adoece fisicamente. Quem não perdoa entra por um caminho da depressão e um caminho de um abismo sem fim. Quando a pessoa não perdoa, o maior prejudicado não é a pessoa que lhe ofendeu, é você, porque não perdoa. Você vai se prejudicando. Perdoar não é deixar de ter razão. Não. Eu não estou dizendo que você não tem razão. Você pode ter até razão. Perdoar não é deixar de ter razão, mas é abrir mão da razão em nome do amor, em nome da unidade, em nome daquilo que Cristo fez na tua vida. O perdão sara as feridas. O perdão restaura os relacionamentos. Irmãos, o perdão produz comunhão e glorifica a Deus. Sempre em nosso meio tem que haver um sincero perdão, aquele perdão imediato, aquele perdão pleno, aquele perdão definitivo. Perdoar é preciso. Irmãos,
o perdão é o único caminho a seguir, por mais difícil que seja e que venha até ferir o nosso orgulho. Mas você precisa perdoar. Se você quer sentir a presença de Deus profundamente na tua vida, você quer ver o céu aberto, a boa mão de Deus estendida sobre você, você precisa perdoar. Para obtermos a plena vitória, não existe outra alternativa a não ser perdoar. E quando você perdoa, você está lutando pela unidade. Quando você perdoa, você está dizendo: eu quero viver na unidade. Deus nos chamou para vivermos em unidade. Meus irmãos, fomos chamados para viver em unidade e proclamar e lutar para que a unidade seja sempre real na vida de cada crente. Fomos vocacionados para construirmos relacionamentos harmoniosos entre o povo de Deus. Os filhos do reino são pacificadores. E os pacificadores são chamados filhos de Deus. Quem ama, busca viver em unidade, e quem quer viver em unidade, ele precisa amar. É através da vida unida de cada crente que Deus lança um chamado para todos andarem em unidade com os irmãos e com os céus. Mas você só vai ter unidade com Deus, você só vai ter comunhão com Deus, você só vai ter intimidade com Deus se você tiver unidade com teu irmão. O crente verdadeiro, irmãos, aquele que é real discípulo de Cristo, é aquele que está disposto a fortalecer a unidade no meio da igreja. E você foi chamado para fortalecer a unidade no meio da igreja. O crente precisa ser canal de bênção, instrumento de Deus para ver todos unidos com o verdadeiro objetivo, que o nome do Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado através da tua vida e através daquilo que você faz. Todos dentro da igreja precisam lutar para que essa unidade venha permear todas as atividades diárias do crente, nos departamentos, nas suas atividades na igreja, aonde você vai, aonde você anda, você precisa ser um promotor da unidade. Uma igreja unida é uma igreja que sempre vai crescer em todos os sentidos. Uma igreja unida, ela vai crescer espiritualmente. Uma igreja unida, ela vai crescer financeiramente. Uma igreja unida, ela vai crescer numericamente. Uma igreja unida, ela vai crescer na qualidade daquilo que ela faz com excelência, porque há uma unidade em todos os sentidos. Uma igreja unida em um só pensamento, em um só propósito, nada, nem ninguém, irmãos, é capaz de parar o crescimento de uma igreja unida. Isso em todas as instâncias. Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele conquistou a bênção da possibilidade de todos nós vivermos em unidade. Lá na cruz, através do sacrifício, Ele quebrou as barreiras, Ele quebrou as diferenças, Ele tirou, irmãos, esse antagonismo que pode haver entre um crente e outro, porque quando você olha para o outro crente, você vê defeito, mas quando você olha para Jesus, você vê que em Cristo nós podemos andar mais juntos. Em Cristo nossas diferenças caem por terra e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Hoje em Cristo é possível vivermos unidos, ainda que tenhamos muitas diferenças, mas as diferenças vão diminuindo quanto mais perto eu estiver de Cristo. No Velho Testamento nós observamos muitos conflitos entre as tribos de Israel. Havia muitos conflitos até de morte entre as tribos de Israel,
Mas uma das grandes coisas que o Espírito Santo faz hoje em nossas vidas é unir nossas forças para que possamos viver unidos em Cristo e que o nome de Cristo venha a ser glorificado em nossa vida através daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele quebrou essas diferenças. Nossa unidade sempre será fruto da obra de Jesus lá na cruz do Calvário. Quanto mais perto eu estiver de Cristo, mais real será essa unidade entre nós, entre a membresia. Quando um crente está perto de Cristo, irmãos, ele luta pela unidade. Quanto mais longe ele está de Cristo, mais ele não está nem aí para com a unidade da igreja. Você está mais perto de Cristo ou mais longe? Se você está mais perto de Cristo, você é um lutador pela unidade. Não tem como a pessoa estar perto de Cristo e não querer se unir, não está unido. A unidade entre o povo de Deus sempre vai trazer refrigério. A unidade no meio da igreja sempre vai trazer ânimo. A unidade no meio da igreja vai trazer alegria, vai trazer crescimento, vai trazer paz. Sempre a unidade no meio da igreja vai trazer muita comunhão nos relacionamentos com Deus e com o próximo. Meus queridos, nós precisamos avançar em unidade, cada dia avançar, cada dia sermos mais unidos. A verdadeira unidade que precisa reinar entre nós tem que ser crescente, pois todos os dias essa unidade precisa dar seus frutos. Nós precisamos desenvolver essa unidade, nós precisamos amadurecer essa unidade, nós precisamos permanecer unidos até a volta de Cristo, até que Ele venha, porque Ele vai buscar uma igreja unida. Todo crente precisa ter essa compreensão, que a unidade está no centro do desejo de Deus para com o seu povo. Irmãos, o maior desejo, que mais deseja, é Deus. Deus deseja ver o seu povo unido. Ele diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos estejam vivendo em união. Deus usou o salmista para cantar, para fazer poesia sobre a unidade. Igreja unida é a igreja que vai ser se fortalecendo em todos os sentidos das suas atividades aqui na terra. Igreja unida é a igreja que tem propósito de Deus. E essa igreja tem propósito, e nós precisamos viver em unidade. Igreja unida é a igreja onde o Espírito Santo tem liberdade para realizar maravilhas no seu meio, e que o Espírito Santo possa ver a unidade e possa ter liberdade para agir no nosso meio, para falar conosco, para trabalhar em nossas vidas. Que o Espírito Santo venha trabalhar com liberdade no nosso meio, porque eu quero crer que você está lutando pela unidade, e você quer sempre estar unido. Quanto mais a igreja procurar viver na obediência da palavra de Deus, mais ela vivenciará esta unidade. E o efeito dessa unidade é a presença de Deus, é a manifestação da glória de Deus, é Deus agindo, é Deus operando, é Deus falando, é Deus nos visitando, é Deus trabalhando em nossa vida. Quanto mais unido você estiver, mais você vai ver o que Deus pode fazer no nosso meio. O inimigo de Deus e seus agentes aqui na terra sempre vão lutar com todas as forças, com todas as estratégias, para arrebentar com a unidade no meio da igreja. Mas se a igreja estiver perto de Deus, ela vai ser unida. A unidade vai trazer também a presença de Deus, e nós vamos cada dia estar mais perto um do outro, e mais perto um do outro, mais perto de Deus, e mais perto de Deus nós vamos estar mais perto um do outro. É uma coisa ligada com a outra, e quanto mais nós estivermos unidos,
não tem como o inimigo arrebentar com a unidade, não tem como ele encontrar brecha para querer arrebentar com essa unidade. Ele sempre vai tentar, sempre vai lutar, mas essa igreja tem propósito em viver em unidade. Viver a verdadeira unidade no meio da igreja é viver um abençoando o outro. Quando nós estamos dizendo que estamos vivendo em unidade, nós estamos dizendo que um está cuidando do outro, que um está ajudando o outro, que um está orando pelo outro, que um está aconselhando o outro, que um está motivando o outro, que um intercede um pelo outro, que um está desejando o crescimento produtivo do outro em todas as esferas. Não haverá como o inimigo conseguir anular o poder da unidade. O poder da unidade é que um vai orar pelo outro, um vai abençoar o outro, um vai soerguer o outro, um vai ajudar o outro, um vai levantar o outro, um vai sempre estar animando o outro, e assim Deus vai agindo no nosso meio. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que não haverá vitória se a comunhão fraternal, se essa unidade for quebrada. Não haverá vitória no nosso meio se essa unidade for quebrada. A única vitória que glorifica Cristo é a decisão de restaurar o que foi quebrado, é aproximando-se um do outro, para que essa unidade não venha a ser quebrada e venha nos afastar um do outro. Paulo nos ensina de que aquilo que depender de vós, tende paz um com o outro, tende amor um para com o outro, ainda que for preciso sofrer danos, construa ponte de unidade, construa ponte de reconciliação. Temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A Bíblia toda, irmãos, é um apelo à comunhão com Deus. A Bíblia toda é um apelo à comunhão fraternal e à unidade entre nós salvos por Cristo. Só poderemos ser edificados, só poderemos ser abençoados se permanecermos juntos, num só corpo. Viver em comunhão tem que ser a característica natural da vida do crente. A nossa unidade, meus irmãos, a nossa comunhão com os outros sempre vai falar profundamente no coração das pessoas não crentes. As pessoas não crentes, elas vão se interessar em vir aos cultos e vir à igreja quando ver essa unidade no nosso meio, quando você vive o verdadeiro amor, quando você vive essa verdadeira unidade. Precisamos ser conhecidos como a igreja do verdadeiro amor. Será que o povo aí fora olha para nós e pode ver na tua vida essa verdadeira unidade? Pode ver em você que você é uma pessoa que ama? Em nome de Jesus, meus irmãos, decida construir caminhos para a unidade. Há muita gente perdida no meio do caos, e outros até dentro da igreja que precisam ver em você um construtor de coisas que edificam, de coisas que vão abençoar. Eu quero terminar dizendo: você foi escolhido para promover a unidade. Você foi chamado para viver a unidade. Você, como salvo por Cristo Jesus, precisa, com todas as forças, com toda a determinação, lutar para que haja unidade no nosso meio. E eu pergunto: o que você está fazendo para que essa igreja sinta e viva o poder da unidade? Porque você precisa sentir essa unidade, viver essa unidade e usufruir das bênçãos de ser unido. O que você está fazendo para que essa igreja seja uma igreja unida? Se a unidade da igreja do Senhor aqui em Blumenau
depender de você, ela vai ser uma igreja unida ou vai ser uma igreja fria nessa questão? Coloque-se em pé nesse momento. É tempo de avançar em unidade. O Senhor quer ver a unidade no nosso meio. Ele orou pela unidade. Ele orou por você, para que você pudesse viver essa unidade. A minha oração é para que você sinta o prazer dessa unidade. Que você venha usufruir da verdadeira unidade no meio da igreja. E que você tenha em tua mente, se depender de mim, essa igreja será unida. Que você possa dizer para você mesmo, que você possa tomar uma determinação, ser determinado contigo mesmo. Se essa igreja depender de mim para ser unida, ela será uma igreja unida, porque eu vou lutar pela unidade dessa igreja. Você pode olhar para dentro do teu coração e ver o que precisa você fazer para que você venha ter a unidade. Qual o passo que você precisa ainda dar? O que está faltando? Ou o que ocasionou que você não consegue se unir com aquele irmão? O que quebrou essa unidade? O que quis arrebentar com essa unidade? E você está com o teu coração ainda fechado, com respeito a A, com respeito a B, com respeito a uma coisa, outra coisa, mas o Senhor está aqui, e o Espírito Santo trabalha para que essa igreja seja um só, assim como Cristo foi um só com o Pai. Ele orou: Pai, eu estou orando para que eles sejam um. Aleluia. Irmãos, muitas vezes é difícil, mas não é impossível, porque Ele já pagou o preço, e você pode lutar pela unidade. Você foi chamado para lutar pela unidade. Você foi chamado para ser um promotor da unidade. Você foi chamado para viver em unidade. Você foi chamado para sentir essa unidade. Você foi chamado para viver no dia a dia unido. Baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Pastor Marcos, chega aqui para orar. Aleluia. Que você possa dizer: Pai, eu quero ser um promotor da unidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua presença nesta noite. Ouvimos a Tua palavra, os Teus conselhos, que foram revelados através da instrumentalidade do Teu Filho. E nós queremos em Teu nome pedir que esta unidade, ela esteja em plena atividade na vida de todos os Teus filhos que aqui se fazem presente. E no poder que há no nome de Jesus, que todo e qualquer tipo de barreira, ela seja literalmente quebrada no poder do Teu nome. E que esta palavra que foi revelada, direcionada aos nossos corações, ela venha surtir efeito de uma forma sobrenatural. Ó Senhor da glória, quebra nesta noite todo jugo, despedaça nesta noite todas as barreiras, e que a Tua palavra venha promover uma mudança. Sim, Senhor, e que não seja uma mudança apenas na parte estereótica, mas que seja uma mudança que venha a partir de dentro, e o Teu nome seja glorificado. Pai Santo, é o que nós Te pedimos aqui nesta noite, e logo mais estaremos cercando a Tua mesa, e que esta unidade esteja em nossa vida. É o que nós Te pedimos, em no nome de Jesus.